Sejam bem-vindos! Hoje eu vou falar sobre os prejuízos causados pelo TDAH e como você pode diminuir os prejuízos causados pelo TDAH. Porque é obviamente que você sabe, porque você vive diariamente esses prejuízos, você convive com esses prejuízos diariamente. E tudo que você mais deseja nesta vida é diminuir esses prejuízos, para que o seu filho tenha um desenvolvimento mais saudável, mais feliz, com menos problemas, né? Eu sei que tem muita gente nova aqui no meu Instagram, no meu Facebook também, no YouTube, muitas pessoas novas chegando aqui nesses últimos dias. Então, para quem está aqui pela primeira vez, fique à vontade. Meu nome é Paula Frati, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, e eu ajudo pais a lidarem melhor com os sintomas do TDAH, independente de um diagnóstico. Porque nem sempre os pais têm um diagnóstico, é difícil fechar diagnóstico de TDAH, às vezes leva tempo, anos inclusive. Você começa a perceber os prejuízos quando a criança tem 3, 4 anos, e aí você leva no neuropediatra. O neuropediatra não quer fechar diagnóstico porque a criança ainda é muito pequena, está em desenvolvimento, e eu até gosto desse cuidado, porque o neuropediatra, quando ele segue essa conduta, ele está correto, porque a criança realmente está em desenvolvimento, e existem muitos sintomas do TDAH que podem ser confundidos com o desenvolvimento normal da criança. Quando a gente pensa no foco, por exemplo, na concentração. Uma criança muito pequena não tem condições de focar, de se concentrar, porque ela ainda não tem cérebro para isso. Ela está em desenvolvimento. E às vezes os pais acham que a criança é muito agitada, muito desatenta, mas a verdade é só um desenvolvimento normal daquela criança. Então, claro que é um fator de risco e esses sintomas precisam ser olhados com atenção desde muito pequenos, desde que a criança começa a apresentar. Isso precisa ser acompanhado, mas ter algo assim conclusivo, você vai conseguir assim lá pelos 6, 7 anos, tá? Então, tem muitos pais que me seguem aqui que não têm um diagnóstico, mas olham, assistem os meus vídeos, assistem as minhas lives e se identificam com as coisas que eu falo, começam a enxergar o filho na minha fala. Até outro dia uma mãe falou: nossa, parece que a Paula colocou uma câmera aqui na minha casa, aqui na sala, meu Deus, ela tá vendo tudo. Porque eu tô acostumada com crianças com essas características, né? Então, quando eu falo das características de uma criança com TDAH e você se identifica na minha fala, isso acontece por 2 fatores. Primeiro, porque o TDAH tem como características principais, o TDAH tem como sintomas principais algumas características que são comuns a muitas crianças. E isso não necessariamente se caracteriza TDAH. Então, muitas crianças em algum nível são desatentas. Muitas crianças em algum nível são agitadas. Muitas crianças em algum nível são impulsivas. Mas a criança que tem TDAH, ela apresenta essas características de uma forma muito mais potencializada. E isso acaba causando muitos prejuízos. Então, o primeiro fator você se vê na minha fala porque o TDAH tem características comuns a muitas pessoas. E o segundo fator, que é quando você pensa, né, que eu estou aí filmando tudo que acontece na sua casa, é porque nós estamos falando de criança, de desenvolvimento infantil. E existem muitas coisas que são semelhantes. E muitas características do TDAH são semelhantes, embora eu gosto sempre de ressaltar que cada criança é única. Então, cada criança vai apresentar os sintomas de um jeito, porém, existem questões que são comuns, né? E, principalmente, prejuízos comuns, que é exatamente o que eu quero falar hoje. O TDAH é um transtorno muito comum, eu não sei se você sabe, mas cerca de 6% das crianças têm TDAH. E é um transtorno que prejudica diversas áreas da vida da criança. Não é só
uma questão da aprendizagem, não é só uma questão relacionada à escola. Às vezes prejudica a autoestima da criança, as relações com os amigos, com a família. Então acaba prejudicando diversas esferas da vida da criança. E é por isso que é muito importante, extremamente importante, falar abertamente sobre o tema. Para que pais, professores e profissionais sejam capazes de identificar os sintomas. Então, você pai, você mãe, você tá convivendo diariamente aí com o seu filho, você passa a maior parte do tempo com ele. E aí ele começa a apresentar alguns comportamentos, alguns sintomas que você não acha legal. Não adianta você se desesperar e, meu Deus do céu, o que meu filho tem? Eu preciso sair correndo e identificar o problema. Não adianta você se adiantar. Mas quando você se atrasa, você também prejudica o seu filho. Então não adianta você ficar ansiosa querendo uma resposta imediata, mas também não adianta você se atrasar e começar a pensar, é assim mesmo. É porque ele é mal educado. Não, ele faz isso porque ele não tem limites. Não, ele é assim porque eu sou muito rígida, ou porque eu sou muito permissiva, eu sou muito mole, deixa ele fazer tudo que ele quer, aí ele começa a chorar e ele me vence pelo cansaço. Então é por isso que ele tá assim. Ele tá indo mal na escola, por quê? Porque ele não gosta de estudar, porque é preguiçoso. Nossa, daí parece que quanto mais eu falo, pior. Então quando você começa a ter esses pensamentos, você acaba atrasando a ida a um profissional. E quando você atrasa a sua ida a um profissional, você acaba facilitando o desenvolvimento de muitos prejuízos. Quanto mais precoce o diagnóstico, menos prejuízos a criança terá. Quando você consegue identificar que algo não está certo, que tem alguma coisa causando prejuízos na vida do seu filho, você procura uma orientação, você procura um profissional, você consegue diminuir os prejuízos que o TDAH vai causar na vida dele ao longo dos anos aí, né? Mas os pais, eu falei dos pais, né? Mas os professores e os profissionais, eles também precisam entender sobre o TDAH. Na live de ontem, eu fiz uma live ontem com os alunos do curso Fazendo as Pazes com o TDAH. A gente fez o nosso plantão de dúvidas. E aí a gente estava falando sobre isso, sobre a escola, né? Muitas vezes a escola não sabe, a escola já ouviu falar sobre o TDAH, a escola também lida com os prejuízos, com os mesmos prejuízos que você lida em casa, mas muitas vezes a escola não sabe quais são as alterações neurológicas, o que acontece, quais as implicações do TDAH no aprendizado, por que a criança demora mais para fazer lição. E quando ela não sabe, quando ela desconhece o funcionamento cerebral de uma criança com TDAH, ela não ajuda, ela cobra a criança. E por que isso acontece? Porque ela não entende. Então, para ela, fazer uma prova diferenciada não faz sentido. Para a professora dar mais tempo para a criança fazer uma lição não faz sentido. Dessa forma, eu vou deixar a criança folgada. Diminuir o conteúdo que a criança tem de lição de casa não faz sentido, porque a professora não sabe as dificuldades que essa criança apresenta. E por não saber, a professora cobra esta criança como cobra outras. E eu não tô dizendo que os professores ou a escola devem amenizar e passar um pano quente, não é isso. Mas quando você entende as limitações e quando você entende o funcionamento cerebral de uma criança com TDAH, você consegue perceber que não vai resolver você dar 50 páginas para essa criança estudar. Ela não vai estudar, por mais que ela queira. Ela não vai estudar porque ela tem dificuldade. Então você começa a entender algumas coisas importantes, tá? Quando você recebeu o diagnóstico de TDAH, muito provavelmente você recebeu algumas orientações. Você precisa da medicação X, você precisa procurar terapia, procura uma fono, vai fazer uma avaliação neuropsicológica que vai ajudar, vai dar uma outra visão aqui do caso.
E você fica com essas orientações, mesmo que você não saiba direito o porquê procurar uma fono, o porquê procurar uma avaliação neuropsicológica, você entende que, poxa, eu tenho que fazer essas coisas aqui que o médico pediu, solicitou. É importante eu seguir essas orientações. O tratamento para TDAH pode ser feito por uma equipe multidisciplinar. Então, vários profissionais de diversas áreas olhando para aquele paciente. Na verdade, esse seria o cenário ideal. Mas eu sei que não é o cenário real, mas seria o cenário ideal, assim, que seria muito bom, maravilhoso, o melhor dos mundos, tá? Mas a gente ainda não vive o melhor dos mundos, infelizmente. Quando família, escola e profissionais trabalham juntos, quando família, escola e profissionais estão engajados em ajudar a criança, essa criança ela fica menos propensa a desenvolver comorbidades. E o que são as comorbidades? São doenças associadas a um transtorno base. Então, se a gente pensar que a criança tem como transtorno base o TDAH, comorbidades pode ser um transtorno de aprendizagem, pode ser um transtorno de ansiedade, pode ser uma depressão, uma fobia, autoestima fragilizada, que é um fator de risco para desenvolver depressão. Então, quando uma equipe multidisciplinar acompanha a criança e quando a escola entende o que se passa na cabecinha da criança com TDAH, quando a família entende o que se passa na cabecinha da criança com TDAH, é possível diminuir consideravelmente os prejuízos causados por esse transtorno. Então, é muito importante que você tenha a informação. O conhecimento dos pais em relação ao TDAH, ao transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o conhecimento dos pais em relação a como é que funciona o cérebro de uma criança, o porquê que a criança está se comportando daquela maneira, o porquê que a criança está se comportando de uma maneira inadequada, agressiva, o porquê que a criança não consegue se organizar no tempo e no espaço, porquê que a criança é bagunceira. Quando os pais conseguem entender tudo isso, quando eles estudam, quando eles têm o conhecimento em relação ao TDAH, as crianças têm maiores chances de se desenvolverem de uma forma positiva e mais saudável. Agora, pais que não têm esse conhecimento, eles têm maiores chances de repreender o filho o tempo todo. E essas crianças acabam recebendo muitas críticas, recebendo muitas punições, como castigos e muitas vezes até punições físicas mesmo. E isso acontece por razões óbvias, tá? Porque as crianças com TDAH são crianças mais desafiadoras. São crianças que estão testando os limites o tempo todo. Ontem, no plantão de dúvidas do curso Fazendo as Pazes com o TDAH, tinha uma mãe que falou o seguinte: nossa, parece que eu sou sempre a chata. Não, ela não falou isso. Ela falou, meu filho tem TDAH, tarará, contou a história do filho. E aí ela falou que o filho fala pra ela que ela é muito chata. Ele fala que eu sou muito chata. E que qualquer coisa que eu falo pra ele, ele fala, nossa, mas você é muito chata, mãe. E aí ela falou, contou a história dela. E aí eu falei, bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Você se acha chata? Aí ela pensou. Eu cobro bastante o meu filho, mas eu também dou carinho, dou afeto, mas eu cobro bastante ele. O que acontece, gente? E aí eu refleti isso com ela. Uma criança que tem TDAH, ela tá o tempo todo errando. Ela tá o tempo todo fazendo alguma coisa inadequada, que não é pra fazer. Ela tá o tempo todo desafiando. E aí, por conta disso, ela tá o tempo todo recebendo críticas. Sai daí de cima do sofá. Eu já falei pra você se trocar. Você já escovou o dente? Eu já falei 1000 vezes pra você escovar o dente. Olha, 10 horas da manhã você ainda não escovou o dente, não tomou café da manhã.
Você não fez a sua lição de casa. Desliga a televisão. Eu já falei 1000 vezes pra você desligar a televisão. Já passou o tempo de você desligar a televisão. Você não vai jogar videogame. Se você não parar de fazer isso, você vai ficar sem celular. Mas que saco. Toda vez eu tenho que falar a mesma coisa. Por que você não arrumou sua cama? Eu falo isso todos os dias. Por que você ainda não arrumou sua cama? Olha esse guarda-roupa, que bagunça. Meu Deus, eu não aguento mais esse guarda-roupa. Eu não aguento mais você. Você não para quieto um minuto. Você tá me enlouquecendo. Gente, como achar uma mãe, um pai legal, sendo que este pai ou esta mãe, ou este pai e esta mãe, critica o tempo todo? Se eu falar pra você, olha, Joana, você tá lá no seu trabalho e eu sou sua chefe. E aí eu falo, nossa, Joana, que mesa desorganizada, não? Nossa, Joana, você fez esse relatório? Olha, até que você entregou no prazo, mas faltou uma vírgula aqui, viu? Joana, nossa, toda vez que eu venho aqui na sua mesa é isso. Não achou uma caneta pra assinar um papel. Coisa chata. Nossa, Joana, você fala muito alto no telefone. Dá pra você falar mais baixo? Pelo amor de Deus, só me atrapalha. Joana, olha, não dá. Não, desse jeito não dá. Não sei, a gente vai ter que conversar. Não sei. Talvez eu tenha até que te mandar embora porque não dá. Joana, de novo você tá almoçando desse jeito, Joana? Joana, pelo amor de Deus. Ó o horário. Vai escovar o dente, volta pro trabalho aqui, Joana. Joana, você deixou seu computador ligado. Joana, você deixou o computador desligado. Joana, você tá bebendo muita água. Joana, você tá tomando muito café. Joana, para de levantar da mesa. Gente, quem que aguenta? Quem que aguenta? Fala pra mim. Nem você aguenta, porque você fica nesse papel o tempo todo, tendo que chamar a atenção dele o tempo todo. E nem o seu filho aguenta. Imagine o desgaste emocional que é educar uma criança quase sempre repreendendo e punindo. E quase nunca elogiando e recompensando. É isso que acontece com a maioria dos pais de crianças com TDAH. Vocês passam a maior parte do tempo sinalizando o que a criança está fazendo de errado, punindo, castigando. Você vai ficar sem videogame, você vai ficar sem celular. Você não vai na casa da sua avó, você não vai na casa do seu amigo. Pode parar, acabou, chega. Não vai. Vou te bater. Eu vou contar até 3, senão eu vou te bater. E essa criança, ela nunca recebe um elogio. E ela nunca recebe uma recompensa. E quando recebe um elogio, ela recebe assim, desta forma. Nossa, filho, parabéns. Olha, hoje você arrumou seu quarto. Mas poderia ter arrumado a cama melhor, né? Nossa, filho, você arrumou a cama bem hoje. Mas poderia ter guardado seu chinelo, seu sapato. Sempre tem um mas. Sempre tem uma vírgula. Então são crianças que recebem críticas o tempo todo e quando recebem um elogio junto com uma crítica. Caramba, que saco isso! Você vai ser a chata mesmo. Sinto muito. E se você quer ser a chata, tudo bem. Mas o que eu quero te dizer é, não tem necessidade. Não tem necessidade. Mas se você quer ficar neste papel, tá tudo bem. Só que é exatamente isso que acontece com as crianças com TDAH e com os pais da criança com TDAH. E esses comportamentos têm muita relação com problemas futuros. Você acha que não. Você acha que você está educando. Você acha que você está ensinando como lidar com a frustração. Você acha que você está ensinando que a vida é assim, a vida vai cobrar o seu filho. E ele não vai poder fazer o que ele quiser lá fora. Concordo. Mas se você faz isso através da punição, do castigo, da crítica, você fragiliza, você ajuda o seu filho a se sentir fragilizado. Você não fortalece o seu filho dessa forma. E quando o seu filho se sente fragilizado, e eu digo isso, gente, porque eu atendo muitas vezes crianças de 6 anos com tantas crenças negativas que eu com 34 não tenho tudo isso de crença negativa a meu respeito. Crianças com 6 anos dizendo coisas absurdas de si mesmas. Sou burra, não consigo, não sei fazer nada direito, ninguém gosta de mim, não tenho amigos,
Ontem mesmo eu atendi uma criança com TDAH, e aí a gente tava fazendo uma atividade lá, e aí uma das perguntas você gostaria que os seus amigos... E ele tinha que completar a frase. E aí ele olhou pra mim e falou, eu nunca tive um amigo. Gente, doeu no meu coração. Como assim uma criança de 9 anos nunca teve um amigo? Isso é sério, isso é gravíssimo. Isso pra mim é gravíssimo, é muito grave. Muito grave. Como uma criança de 9 anos nunca teve um amigo? Gente, a infância é a morada das nossas emoções mais fortes. É na infância que a gente planta as melhores e mais importantes sementes. E são essas sementes que vão florescer, vão crescer e vão florescer o resto da vida. São essas sementes que vão dar frutos. A gente vai colher esses frutos a vida inteira. Muito do que nós somos hoje, adultos, muito, mas muito mesmo, está relacionado com o que nós fomos quando éramos criança. Então eu fico realmente muito preocupada com crianças, principalmente crianças pequenas, que têm tantas crenças negativas a seu respeito. Que têm um discurso triste. Eu fico muito preocupada, porque como que vai ser quando essa criança chegar na vida adulta? E nós estamos no Setembro Amarelo, gente. Mês, não sei se vocês sabem, mas Setembro Amarelo é o mês da prevenção ao suicídio. E a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Isso é muito grave. E esses números podem ser ainda maiores, porque nem todos os casos de suicídio são notificados como suicídio. Às vezes, vou dar um exemplo, a pessoa tomou muitas medicações, mas morreu no hospital dias depois. Não vai ser notificado, um atestado de óbito não vai conter suicídio, e isso não vai entrar no índice, então a gente não vai ter o conhecimento. Então esse número, com toda certeza desse mundo, ele é muito maior, e com a pandemia isso aumentou consideravelmente. Uma pesquisa nos Estados Unidos concluiu que os números de suicídio aumentaram 60%. 60%. Só que, gente, ninguém comete suicídio porque quer morrer. As pessoas tentam e cometem suicídio porque querem acabar com o sofrimento. E ninguém sofre absurdamente. A dor não fica insuportável por um acontecimento. É por uma junção de coisas. É por falta de recursos, por falta de ferramentas. E essas ferramentas, esses recursos, são construídos desde a infância. Desde a infância. Então, gente, eu acho muito sério, muito sério, muito sério. Tudo isso é muito sério. A gente precisa diminuir os prejuízos causados pelo TDAH. E a informação é fundamental. É um caminho para que você possa diminuir. Quando os pais compreendem como funciona o cérebro de uma criança com TDAH, quando os pais conseguem entender o porquê que o filho está se comportando da maneira XYZ, esses pais eles ficam mais pacientes, mais tolerantes, e eles conseguem estabelecer estratégias e ferramentas para lidar com esses comportamentos inadequados. Uma outra maneira de diminuir os prejuízos causados pelo TDAH é contar com o apoio, com o suporte das pessoas ao seu redor. Contar com o apoio e com o suporte da escola. Quando a escola se envolve, o convívio dessa criança com os colegas, com os professores, quando a escola entende as necessidades específicas da criança, a escola facilita o desenvolvimento da criança em relação ao aprendizado e também facilita o desenvolvimento das relações sociais desta criança.
Então, contar com o apoio da escola também é muito importante. E é óbvio que existem muitas outras variáveis que influenciam nesses prejuízos. E eu vou dar um exemplo. Aquele pai ou aquela mãe que não acredita no diagnóstico e que acha que é só dar uma boa surra que melhora. É só ser um pouquinho mais firme que melhora. Se eu colocar de castigo, melhora. Deixa essa criança comigo aqui uma semana para você ver se eu não dou jeito nessa criança. Esse pensamento prejudica a criança e faz com que a criança colecione ainda mais prejuízos. Quando a mãe tá triste, deprimida, ansiosa e não consegue lidar com as próprias emoções, isso causa mais prejuízos na criança que tem TDAH. Quando o pai é muito ignorante, muito bravo ou muito ausente, não se envolve na criação do filho, isso desenvolve ainda mais prejuízos na criança que tem TDAH. Então essas situações agravam os sintomas e com isso trazem mais prejuízos. Não existe uma única maneira, um único caminho de atravessar todo esse processo, mas existem recursos que encurtam o seu caminho, existem recursos que deixam o seu caminho mais leve, menos tenso. E uma das maneiras é através da informação, do conhecimento. Da informação, e eu falo informação, conhecimento, porque não é só você ter informação, porque informação você tem em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Mas qualquer informação não serve. Tem que ser a informação correta, tem que ser a informação embasada. Então, você precisa se disponibilizar a se tornar uma mãe e um pai aprendiz. Não vai ter outro caminho. Eu aposto que tem muitas mães que estão aqui me ouvindo. Eu falei da escola, eu falei dos profissionais, eu falei dos pais e eu falei da escola. Eu aposto que tem muitas mães me ouvindo que focaram na escola e nos profissionais. E todas as vezes que eu falei da importância de você se informar, de você se envolver na educação do seu filho, você diminuiu o volume e absorveu menos a informação. Por quê? Porque quando você entende que você faz parte desse processo, você tem que assumir a sua responsabilidade nessa desordem. E assumir a responsabilidade nessa desordem envolve mudar o seu comportamento. Mudar a sua postura frente ao TDAH do seu filho. E é difícil. É difícil. Eu sei que é. Vai exigir muito de você. Mas é só dessa forma que você vai conseguir ajudar o seu filho. Não existe um outro caminho. Então, o caminho precisa ser através da informação. E não pode ser qualquer informação. Tem que ser uma informação correta, embasada cientificamente. Leia livros. Siga profissionais que falem de uma forma embasada sobre o tema. Sites. Sociedade Brasileira de TDAH. Não é qualquer coisa, não é qualquer blogzinho que você vai digitar lá no Google e vai pesquisar. Se informe adequadamente para transformar essas informações em conhecimento. Certo? Isso é muito importante, gente. Você tá muito preocupada com hoje. Com a matemática, com o português. Eu tô muito preocupada com o lado emocional disso tudo. Eu não tô preocupada se seu filho vai tirar 10 em português, em matemática, em ciências, história e geografia. Eu tô preocupada se seu filho vai ser feliz. Tô preocupada se seu filho vai ter uma autoestima fortalecida, se ele vai ter recursos de enfrentamento. E tô preocupada se ele vai conseguir estabelecer estratégias para lidar com os sintomas do TDAH. Português, matemática, história, geografia, isso ele vai ter que lidar também, porque é um prejuízo. Mas não é o que importa, não é? Na minha lista de prioridades, esses conteúdos escolares não estão no topo. Pense nisso.